Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com sua presença nestes ciclos e nos seminários, nas demais atividades da casa, internautas que nos acompanham em transmissão online dessas conferências, estamos abrindo mais um dos 10 ciclos de conferências que marcam as atividades da reflexão levada a termo pela Academia Brasileira de Letras. Desta feita, o tema é Literatura e Medicina, coordenação do acadêmico Cícero Sandroni, que nos surpreendeu na organização desta sessão com uma grata novidade que estamos pensando seriamente a partir do que ouvimos de introduzir nas aberturas desses ciclos. Música antes do discurso. E música da melhor qualidade. Mas quem vai falar aqui não é o presidente, que apenas, por tradição e por dever protocolar, abre os ciclos. O comando da sessão, o comando da mesa, como dos demais ciclos, que tratarão dos seguintes temas hoje: a doença para a arte e não para a morte, na obra de Thomas Mann, na palavra de Marcelo Baques. Segundo seminário, segunda conferência, Pílulas Cênicas, a medicina no teatro, na palavra de Tânia Brandão. A tísica na literatura, da peste ao lirismo acadêmico. A conferencista será a nossa querida doutora Margarete Dalcolmo, esposa do acadêmico Cândido Mendes. Território da emoção, o encontro das palavras na trajetória de Moacir Sclia, que estará a cargo de Gabriel Oliven. O alienista, da psicanálise à ficção, o conferencista Cícero Sandroni, a quem tenho o prazer de passar a palavra para assumir a direção dos trabalhos. Cícero, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Nós, então, estamos dando continuidade ao nosso ciclo de conferências da Academia Brasileira, às terças-feiras, nesse horário de 5h30 a 17h30, coordenado por Ana Maria Machado. A nossa conferência de hoje foi ilustrada musicalmente com o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, sob a regência da Orquestra Sinfônica de Amsterdã, sob a regência de Bernard Haitink. É sempre bom dar o crédito para as coisas que nós apresentamos aqui. E é uma forma de homenagear, de alguma maneira, o conferencista de hoje, que vai nos falar também sobre Morte em Veneza. E esse Adagietto foi utilizado por Luchino Visconti como fundo musical do Morte em Veneza. Luchino Visconti, e ele sabia disso, Thomas Mann também eram grandes admiradores de Gustav Mahler, e que é uma música provavelmente um pouco complicada para a época e também para hoje, mas esse Adagietto é de uma beleza incrível, toca fundo no nosso coração. Espero que, ao final dessa reunião, quem quiser poderá continuar ouvindo, ele vai colocar lá no microfone. Mas a conferencista de hoje, por todos os títulos, antes de mais nada, um jovem. Isso é muito importante para a academia. A academia é uma reunião de senhores e senhoras que estão muito bem, obrigado, mas, de qualquer forma, a juventude sempre é muito bem-vinda aqui. Está falando por você. Eu estou procurando aqui o... Sim. Na verdade, essa apresentação de Marcelo Baques devia ser muito mais ampla, mas vamos fazer um resumo dela. E
Ele é doutor em Germanística e Romanística pela Universidade de Freiburg, da Alemanha. É escritor, tradutor e professor da Casa do Saber. Dá seus cursos pelo Brasil inteiro em entidades como o SESC e outras. Outras obras, ensaios, poesias e livros vêm sendo publicados em vários países da Europa. Bolsista da Academia de Artes de Berlim em 2010, já conferenciou em universidades como a de Viena e a de Hamburgo, entre outras, e traduziu cerca de 30 autores clássicos e contemporâneos alemães em edições muitas vezes comentadas. Ele coordena a edição das obras de Schnitzler pela editora Record e a coleção Clássicos, Fanfarrões, Libertinos e Outros Heróis pela editora Civilização Brasileira. Em 2015, recebeu o Prêmio Nacional de Tradução da Áustria na condição de primeiro brasileiro condecorado com essa medalha. É autor dos seguintes livros: A Arte do Combate, de 2003. Agora vamos ver se o meu alemão vai dar para alguma coisa. Lazarus über sich selbst, sua tese de doutorado sobre o poeta alemão Heinrich Heine, de Frankfurt. Estilhaços, de 2006. Mais que Memórias, de 2007. Um Romance de Viagens. Três Traidores e Uns Outros, de 2010. O Último Minuto, de 2013. E A Casa Cai, de 2014. Não poderia ser um currículo melhor do que esse para nos apresentar a obra fantástica, a obra de um escritor que é até hoje e vai ficar por muito tempo um autor clássico da literatura alemã e da literatura mundial. Então, dou a palavra a Marcelo Bax. Muito obrigado, Cícero, pelo convite. Muito obrigado à Academia Brasileira de Letras pela oportunidade de falar a um público tão abrangente sobre a obra de um dos grandes clássicos do século XX. Certamente, o escritor, no âmbito da literatura alemã, que teve o maior alcance, universalmente falando, depois de Goethe, que é, entre todos, o maior entre os clássicos alemães. A obra de Thomas Mann é extremamente vasta, mas não deixa de ser uma delimitação interessante no sentido de constituir um discurso, o parentesco que ela tem com os aspectos medicinais. O vínculo que esse escritor tem com a doença, que ele analisa extensivamente em várias de suas obras, que ele menciona em todas, mas que ele transforma em ponto central de algumas dessas obras mais importantes. Eu tenho apenas 45 minutos para falar, por isso eu vou direto ao ponto, dizendo inicialmente que poucos parentescos entre duas áreas são tão diretos quanto o parentesco existente entre literatura e medicina. São inúmeros os escritores que têm um parentesco direto ou indireto com a medicina. Eu vou citar apenas alguns entre os maiores. Flaubert e Dostoiévski eram ambos filhos de médicos. Proust era filho e irmão de médico. Schnitzler era médico e filho de médico. Chekhov era médico. Guimarães Rosa era médico. A medicina, como uma espécie de metáfora, constitui um aspecto interessante a partir do qual nós podemos ver a arte. O que eu quero dizer com isso exatamente? Nós compreendemos o funcionamento do corpo quando ele começa a se manifestar negativamente. Nós não conhecemos o funcionamento do corpo a partir da saúde. Nós entendemos como o corpo funciona a partir da doença. A doença e qualquer outra vicissitude, qualquer outra precariedade instiga a arte.
Não existe, provavelmente, artista, pelo menos no sentido profundo da palavra, que não tenha em algum momento da sua vida sentido uma grande falta, uma grande precariedade. Se a saúde fosse absoluta no artista, ele viveria a vida, ele não faria arte. E, nesse sentido, esse parentesco também fica claro e torna interessante a aproximação feita nesse ciclo. Eu fiz no meu título uma brincadeira com um conceito filosófico extremamente conhecido, embora pouco estudado, do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. E esse conceito chama-se Krankheit zum Tode. Esse conceito ele tira, por incrível que pareça, de uma obra do Goethe, o já mencionado Goethe, o maior dos clássicos alemães, de um dos seus romances iniciais, publicado lá em 1774, o primeiro best-seller da literatura universal. Embora ali a expressão Krankheit zum Tode ainda se refira apenas à situação do herói do título e não tenha nem de longe a dimensão abrangente que ela vem a adquirir em Søren Kierkegaard. Na verdade, o Werther está discutindo com Alberto, o grande rival, noivo e futuro marido da mulher que ele ama, Charlotte, aqui traduzida como Carlota. Nós um dia traduzíamos todos os nomes, por mais inverossímil que seja uma heroína alemã com o nome de Carlota. Isso fez com que Thomas Mann, escrevendo já no meio do século XX um romance no qual ele especulava sobre a continuidade desse amor, tivesse seu título na tradução obrigatória aqui no Brasil, não de Charlotte em Weimar, mas sim Carlota em Weimar, porque ele foi codificado definitivamente nas traduções do século XIX desse romance do Goethe. Pois Werther discute com Alberto a Krankheit zum Tode des Geistes, a doença para a morte do espírito, e menciona o caso de uma moça abandonada pelo amado que se afunda em trevas profundas, sem esperança, e acaba se atirando num precipício. E, de certa maneira, antecipa aquilo que o Werther fará ao final do romance, se suicidando pela impossibilidade de consumar esse amor. Goethe já permaneceu vivo, assim como Thomas Mann permaneceria vivo, matando seu personagem em Morte em Veneza e dizendo a respeito desse personagem, pura e simplesmente, o Werther se suicidou, mas Goethe continuou vivo. Nós falaremos um pouco mais quando eu tratar, durante 5, 6 minutos, pelo menos, especificamente de Morte em Veneza. Usar a doença, a falta, a precariedade para a arte, continuando uma vida que, obviamente, é desprovida de sentido, e é constatada como desprovida de sentido, foi uma das orientações mais profundas já do jovem Thomas Mann, que aos 12 anos fazia registros em seus diários, mostrando uma enorme compreensão acerca desses assuntos, e continuaria a elaboração na construção ficcional que ele faz nas obras também precoces dele. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, uma das maiores epopeias familiares da história da literatura universal, Os Buddenbrook, foi escrito com 21 anos, entre 21 e 23 anos, publicado com 25 anos. Isso não deixa de ser monumental. Toda vez que eu estou diante de Os Buddenbrook, eu olho imediatamente para ver em que andar do prédio eu me encontro, porque alguém que consegue fazer uma coisa tão monumental com 21 anos certamente tem algo a dizer naquilo que ele vai fazer posteriormente, inclusive nas obras das quais nós falaremos mais diretamente aqui. O Kierkegaard, para resumir todas as teorias de um jeito muito rápido dele nesse livro chamado Krankheit zum Tode, Doença para a Morte, ele especula a respeito da doença de maneira extensiva e, sobretudo, sob um aspecto religioso. O desespero, é como se ele dissesse isso, é uma gripe que não cura nem mata. O desespero é uma gripe que não cura nem mata.
Doenças do corpo finito e doenças do espírito infinito são coisas completamente diversas. Por isso, a doença do espírito não acaba com a morte, ela só pode acabar sendo aniquilada ao ser vivida até o fim. Isso muitos durante a vida não conseguem. Quanto maior a consciência, maior o desespero, mas também maior a possibilidade da cura ao final. A cura, para Kierkegaard, vem quando se consegue abandonar o si mesmo vaidoso e imaginário. Aí os alemães têm uma palavra extraordinária, eingebildet, para triunfar como si mesmo originalmente correto, que só se alcança, e aí a solução kierkegaardiana típica, no abandono a Deus com todas as forças e fraquezas de si mesmo. É fácil encontrar desesperados, ele diz, dificílimo encontrar os que superaram seu desespero. O desespero, segundo ele, é ainda morrer a morte, pois isso significaria viver a morte. Morrer eternamente, porque viver a morte apenas um instante é vivê-la eternamente. Quem se desespera quer se destruir, e isso de modo absoluto, mas é justamente isso que ele não poderá jamais fazer, pois nós somos um si mesmo, um Selbst infinito, que não tem controle absolutamente nenhum na determinação nem mesmo de sua constituição, muito menos de seu fim. Ele não pode não existir, e acabar com a vida física não é o mesmo que se destruir de modo absoluto. O maior desespero é, pois, nem sequer poder morrer, o que a gente descobre quando se estabelece as diferenças definitivas entre físico e espírito. Quando a vida não permite esperança e a última esperança é morrer, a impossibilidade de morrer de modo absoluto é essa desesperança derradeira. Thomas Mann e o próprio Goethe solucionam a questão não como Kierkegaard quer, com a volta a Deus, mas sim pela elaboração artística. E a obra inteira do Thomas Mann é um testemunho disso, em alguns de seus momentos principais, um testemunho direto disso. Um escritor que, muito rapidamente, tinha uma consciência enorme de sua genialidade nas anotações no diário que ele fazia aos 12 anos. Lê-se o diário do Thomas Mann, os registros que ele faz aos 12 anos, e você vê ali uma consciência de alguém que será publicado um dia. Isso não deixa de ser extremo. Eu imagino, na verdade, que todos os artistas tenham essa consciência. 100 entre 100 artistas imaginam isso, mas um deles imagina com razão. E Thomas Mann imaginou com razão que aquilo que ele registrava com 12 anos seria absolutamente eterno. Ele enfrentou todas as vicissitudes alemãs da primeira metade do século XX, que foi a metade em que ele produziu. Começa em 1901 com a publicação de Os Buddenbrook e termina com o Eleito já na década de 50, ele que morreu em 1955. Escreveu provavelmente aquela que pelo menos eu considero sua obra definitiva entre 45 e 47, mas datando as circunstâncias temporais do livro entre 43 e 45, o Dr. Fausto, que é para mim o suprassumo da obra do Thomas Mann e um dos grandes, um dos mais decisivos romances da literatura alemã do século XX, equiparável, os únicos dois que podem ser equiparáveis ou que podem ser comparados ao Dr. Fausto provavelmente sejam O Processo e O Homem Sem Propriedades, O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. Ele enfrentou todas as vicissitudes da primeira metade do século XX, inclusive o nazismo. Partiu de um ponto de vista político mais conservador, que achava que, Angela Merkelianamente, o melhor seria germanizar a Europa e não europeizar a Alemanha ainda na Primeira Guerra Mundial, mas passa uma postura democrática nos anos 20
a ponto de se tornar um dos mais ferozes lutadores contra o nazismo no exílio. Muita coisa se conhece da biografia do Thomas Mann. Eu acho mais interessante, portanto, falar dos aspectos da obra e dos aspectos da obra diretamente vinculados ao tema de hoje. Conhece-se, inclusive, do Thomas Mann o aspecto que o vincula diretamente às circunstâncias brasileiras, o fato de a mãe dele ter sido brasileira, as pendengas que ainda hoje tornam problemáticas as circunstâncias da casa da família Mann em Paraty, que esteve por nascer em vários momentos. Eu faria na Flip desse ano uma palestra de abertura, pelo menos espiritual, não física, daquela que seria a casa Thomas Mann, que a Alemanha compraria depois. E 3 dias antes da palestra, o proprietário anunciou que cobraria um aluguel de R$58 mil pelo dia da palestra. As negociações acabaram por causa disso, e nós não faremos a devida homenagem, pelo menos por enquanto, à mãe brasileira do Thomas Mann, a toda essa estirpe de escritores. Muitos de vocês talvez não saibam, mas o Thomas Mann teve inclusive um irmão mais velho escritor, Heinrich Mann, um grande escritor localizado um pouco mais à esquerda. Talvez, se o Thomas Mann possa ser considerado um girondino na literatura alemã, o Heinrich Mann certamente era um jacobino. Ele é autor de O Anjo Azul, pelo menos foi essa a tradução que se deu ao romance conhecido dele, mas provavelmente a melhor produção dele seja Henrique IV, uma biografia maravilhosa que tem tudo a ver com a intolerância religiosa que nós percebemos no mundo hoje, ou aquele romance que talvez defina como nenhum outro a época guilhermina na Alemanha, e que foi traduzido recentemente. Eu não cheguei a avaliar essa tradução. Esse romance é chamado Súdito. Então é uma estirpe inteira de escritores que em alguma medida tem sua origem no Brasil, a partir da mãe do Thomas Mann, a Júlia da Silva Bruns. Eu espero que em determinado momento o Brasil contribua no sentido de prestar essa homenagem à família. Chegando às circunstâncias específicas da obra, e começando com Morte em Veneza, não por acaso, também foi homenageada nesse brilhante adagietto do Gustav Mahler. Ninguém nunca mais entra em Veneza sem ouvir o adagietto de Mahler, depois de ouvi-lo pela primeira vez e saber do vínculo profundo que ele tem a essa cidade. Esse romance é um dos romances mais umbilicalmente ligados à biografia do Thomas Mann. Ele fez uma viagem a Veneza em 1911. Ele conheceu um barão polonês chamado Władysław Mies, que ele representaria na figura absolutamente maravilhosa e fisicamente perfeita do personagem Tadzio, numa novela breve que ele publicaria em 1912. Władysław Mies escreveu na década de 60 um livro no qual ele disse: eu fui o Tadzio de Thomas Mann. Ele faz uma série de cálculos, ele vê que a família esteve lá naquela época e possivelmente, se não é vero, é bene trovato, é muito verossímil a tese, ele tinha exatamente a idade do garoto e ele diz que ele foi o Tadzio de Thomas Mann. A Morte em Veneza, por incrível que pareça, tem um parentesco direto, e não apenas nas questões de saúde e doença, com a Montanha Mágica. Veneza é um lugar cosmopolita, mas reúne, na medida em que é um alemão, um escritor alemão que se dirige para essa cidade, um microcosmo que é equivalente ao microcosmo fechado e completamente isolado das montanhas suíças que ele cria nesse sanatório maravilhoso de Berghof, ao qual ele dá o nome de Montanha Mágica. Em Morte em Veneza, já, o Thomas Mann provavelmente atingiria a maturidade do estilo que caracterizaria todos os romances posteriores dele e que possivelmente, por mais altissonante, grandioso e poético que seja um romance como O Eleito, ele nunca conseguiu superar.
uma obra que se tornou famosa, além do âmbito da literatura, por exemplo, numa ópera do Benjamin Britten, de 1973. Uma cidade pantanosa, impossível para alguém de tão fraca compleição. Por que Gustav von Aschenbach vai a Veneza? Ele está visitando um cemitério, já com pensamentos de fim de vida, embora tenha apenas 50 anos, um cemitério em Munique, que é também a cidade a qual Thomas Mann, a cidade que Thomas Mann escolhe, ele que sai do norte da Alemanha de Lübeck, que se estabelece em Munique, assim como Gustav von Aschenbach, escolhe uma cidade que justamente é a cidade mais improvável para alguém de compleição tão fraca, quase fabulosa, cosmopolita, uma oposição a Davos e seu mundinho fechado que caracteriza o centro de A Montanha Mágica. Em vários momentos, o Thomas Mann chegou a dizer que Morte em Veneza era uma autobiografia. Ele viaja a Veneza. As características de Gustav von Aschenbach, o personagem central do romance, em vários momentos se aproximam daquilo que nós sabemos da obra do Thomas Mann. Ele tem um pai ordeiro da Silésia. Silésia não é no norte da Alemanha, hoje em dia não é mais nem sequer na Alemanha, mas é um pai ordeiro. E tem uma mãe da Boêmia, que não é o Brasil, mas é a Boêmia, nos quais se manifestam sinais de raça estranha no seu aspecto. Exatamente aquilo que caracteriza também a figura do Thomas Mann. Ele é como Thomas Mann, Gustav von Aschenbach é como Thomas Mann um escritor, e é famoso, mora em Munique. Em determinado momento, num grande flashback, se faz uma perspectiva das obras que Gustav von Aschenbach já escreveu. E é como se Thomas Mann arremedasse a sua própria obra. Ele faz um comentário sobre os vários romances e novelas publicados até então, a discussão da crítica a respeito e, embora os títulos sejam completamente diferentes, a temática é muito parecida e a postura da crítica, sobretudo, é igual. E ele faz, nesse livro, um processo de autoexpurgação. Um processo no qual ele faz um personagem viver aquilo que, durante a vida inteira, ele, de dentes cerrados, se recusou a viver, que foi a homossexualidade dele. É como se ele desse a chance ao Gustav von Aschenbach de representar na ficção aquilo que na vida não foi dado, ou pelo menos ele se recusou a viver as últimas consequências. Thomas Mann permitiu que os diários mencionados anteriormente fossem publicados apenas 20 anos após a morte dele e 20 anos após a morte da mulher dele, a Katia Mann, que morreu com 90 e poucos anos. Por isso que os diários de Thomas Mann foram publicados apenas no final da década de 80 na Alemanha. E eles são extraordinários e absolutamente perturbadores ao mesmo tempo. Nós entendemos. Katia escreveu um livro sobre Thomas Mann. Sim, é interessante, né? O irmão, Victor Mann, escreveu também Nós Éramos Cinco, que até lembra um romance brasileiro. Todo mundo escrevia, ela resolveu escrever. Todos, o filho era historiador, quase todos. A Érica Mann, a filha dele, também era escritora. E o Klaus Mann, o filho dele, o grande autor de Mefisto, que é um dos romances mais visionários da história da literatura universal. Se você perceber, por exemplo, que ele foi publicado em 1936. 1936, se tinha uma ideia relativamente vaga do que é o nazismo. E o Mefisto já descreve a Alemanha caminhando sobre cadáveres e sobre verdadeiras hecatombes humanas cercada de sangue por todos os lados. Ele faz retratos do Goebbels, do Hitler, que são absolutamente precisos. Eu acho que foi em 1938 ainda que o Hitler foi capa da Times como Homem do Ano. E ele vê Klaus Mann em 1936, num romance que ele escreveu em 1935, que só pôde ser publicado na Holanda, aquilo que seria o descalabro do nazismo, o filho do Thomas Mann. E eu dizia que nesse diário tem revelações absolutamente extremas entre aspas, isso são palavras do próprio Thomas Mann, da doença psíquica que ele elaboraria. O próprio Proust ainda chamaria os homossexuais de raça maldita, em várias das teses dos romances dele.
essa doença psíquica, ele elabora no diário, trabalha ela ficcionalmente em Morte em Veneza, mas no diário nós temos a revelação direta de vicissitudes absolutamente estranhas. Por exemplo, a confissão de que em determinado momento ele entra no quarto do filho pela manhã, Klaus Mann, que está com 13 anos, e acorda como todos os meninos acordam aos 13 anos de idade, e ele confessa que sente desejo pelo filho dele. Tem umas 8 interdições, mais ou menos, nesse desejo, e aí nós percebemos a profundidade de uma elaboração que é a elaboração que ele faz em Morte em Veneza. E como esse homem se recusou a viver a vida de uma maneira definitiva e terminante. Cerrou os dentes e aguentou firme por mais paixões que ele tivesse tido na vida e levou isso de tal maneira às últimas consequências que ele não perdoou o filho, o Klaus Mann, quando ele assumiu a homossexualidade dele. As relações se tornaram tão conflituosas que quando o Klaus Mann se suicida no sul da França, em 1949, ele não vai ao enterro do filho. Tinha uma dureza bastante grande no Thomas Mann que fazia com que ele se preservasse da vida. Ele sacrificou a vida inteira para a arte, certamente percebendo que se em algum momento ele cedesse 1 milímetro, ele cairia pelas beiradas. Então ele ficou firme, não perdoou quem não conseguiu ficar firme, nem ao filho dele. Ele elabora, mesmo assim, em Morte em Veneza, um amor absolutamente modelar, um amor com o qual qualquer heterossexual consegue se identificar, porque ele é um processo de um amor absolutamente ideal que envolve o caos de uma doença avassaladora, que é a da cólera, que é o cólera que graça em Veneza na época e que permite a ele a volta e talvez a especulação de viver aventuras que na ordem não lhe seria permitido viver. E assim ele elabora por A mais B o encontro, a paixão, o significado de, por exemplo, achar que o seu dia começa apenas quando você encontra o objeto amoroso e acaba no momento em que você se afasta dele. Ele acorda cedo pela manhã, vai para as mesas do grande hotel e fica à espera do garoto que não aparece. O mundo nem começou para ele. Ele começa apenas quando o Tadzio chega. Depois ele contempla ele numa semidudez na praia, ele sente vontade de tocá-lo, ele vira até o palhaço pelo qual ele sente desdém no início, porque é um velho que se fantasia de jovem, e ele faz o mesmo no sentido de talvez aumentar as possibilidades de se aproximar desse garoto, até que no momento, ao final do livro, ele se levanta para ir ao encontro dele e, ao mesmo tempo, cai de costas na cadeira, morrendo e sendo impedido pelas vicissitudes da vida. Não se sabe nem se foram os problemas cardíacos, se foi o cólera. O Thomas Mann é muito sutil e maravilhoso nesse sentido. Ele faz o Gustav von Aschenbach se alimentar de frutas 2 dias antes. Eventualmente ele tem apego cólera. Fato é que ele não consegue levar a cabo o amor que ele sentiu. E o Thomas Mann mais ou menos mata simetricamente o Gustav von Aschenbach do mesmo jeito que Goethe matou o seu Werther para que ele pudesse continuar vivo. A Montanha Mágica é uma consequência de A Morte em Veneza diretamente. O que eu quero dizer com isso, e eu já abandonei há um bom tempo o meu PowerPoint aqui, Montanha Mágica é uma consequência absolutamente direta de Morte em Veneza, porque a Katia Mann, que possivelmente na condição de mulher do Thomas Mann, em vários momentos notou algumas coisas estranhas no comportamento do Thomas Mann, assim que é publicado Morte em Veneza percebe de uma maneira direta: eu nunca vou atender até o fim os desejos mais íntimos desse homem.
eles quase se separam. Em 1912, exatamente o ano da publicação de Morte em Veneza, ela se retira para o sanatório de Davos. E lá fica durante 3 semanas sem que o Thomas Mann tenha coragem de visitá-la, por causa das vicissitudes que envolvem a discussão entre os dois depois da publicação de Morte em Veneza. Mas o Thomas Mann cria coragem, vai visitá-la, e aí tem a ideia de escrever A Montanha Mágica, que é quase uma espécie de arremedo muito mais volumoso e bem mais cheio de graça à tragédia extrema de Morte em Veneza, que é uma novela composta quase como uma tragédia clássica. Ela tem 5 partes muito bem definidas. É uma novela extremamente bem pensada, e aí ele compõe A Montanha Mágica em cima disso, também dando um novo parâmetro a um gênero muito conhecido da literatura alemã, que é o assim chamado Bildungsroman. E mostrando que um indivíduo, por mais bem informado que ele seja, que é o caso do Hans Castorp, por mais atendido filosoficamente que ele seja por 2 orientações extremas, a de Ludovico Settembrini e a de Nafta, o mundo não permite crescimento. Ele pode até internamente crescer e evoluir, mas de que adianta se no final desse período, no sanatório, ele volta para um mundo que está se revolvendo nos horrores da Primeira Guerra Mundial. A Montanha Mágica era um romance extremamente caro ao Thomas Mann, que ele publicou em 1924, e a partir do qual a gente pode identificar uma série de circunstâncias que marcam a personalidade do Thomas Mann também. Thomas Mann recebe o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. E quando a Academia faz o discurso de entrega do prêmio, lembra, sobretudo, a publicação de Os Buddenbrook, que é de 1901. Dizem que o Thomas Mann, e ele próprio registra isso no diário, ficou chateadíssimo com o Prêmio Nobel de Literatura, porque ele teria gostado que a Academia se lembrasse de um romance que ele considerava muito mais maduro e muito mais próximo do prêmio, A Montanha Mágica, de 1924. O Thomas Mann era, muitos de nós conhecemos isso, quase todos os artistas conhecem, eu acho que esse é um pré-requisito, a condição do artista. A insatisfação é onipresente e definitiva. Por maior que seja o prêmio que você recebe, você em alguma medida vai constatar precariedade mesmo assim. E Thomas Mann fica triste quando ganha o Prêmio Nobel de Literatura, porque não falam de A Montanha Mágica de 1924, e sim de Os Buddenbrook de 1901. É um contraponto humorístico, então, à Morte em Veneza, em alguma medida, que tem uma percepção absolutamente genial de várias circunstâncias que marcariam a Alemanha apenas muito tarde. Já há um homem no sanatório que lê A Tocha Ariana. Esse romance é de 1924. Joachim estuda russo. Ele quer compreender aquilo que só vai acontecer a partir de 1917 na Rússia. Aí a perspectiva do Thomas Mann é sempre interessante, ele é muito genial no sentido de estudar essa perspectiva. Ele escreve um romance que se passa entre 1907 e 1914, mas ele escreve esse romance entre 1922 e 1924. Ou seja, ele já sabe, pelo menos em parte historicamente, aquilo que aconteceu, mas coloca os personagens numa situação em que eles não percebem isso. O mesmo seria o processo que ele adotaria em Doutor Fausto, que ele escreve entre 1945 e 1947, mas cujo centro narrativo se passa entre 1943 e 1945. Ele conta as coisas já sabendo o que aconteceu. Hans Castorp também teria sido inspirado numa paixão adolescente que ele sentiu por um moço chamado Pavel Hülle. Tem vários momentos em que nós percebemos que, apesar da lida direta e problemática com a doença que caracteriza a obra do Thomas Mann, ele conhece o significado daquilo que o Nietzsche chamaria de grande saúde.
Por que Nietzsche fala tanto em saúde? Certamente tem a ver com as vicissitudes e as doenças que ele foi obrigado a encarar durante a vida. Por exemplo, quando ele elabora aquilo que é o contrário do que marca a obra dele, e ele estabelece isso na figura do Peter Pipperkorn, ele estabelece quase uma tese sobre a grande saúde, dizendo o seguinte: eu não sou nenhum animal. À minha maneira também sou um ser humano. O desejo da carne espalha-se em todas as direções, não tem limites e não se fixa. E por isso chamamos bestial. Mas quando se concentra numa única criatura humana, com um rosto humano, então os nossos lábios começam a falar de amor. Mas o que eu desejo não é apenas o torso dela, o manequim de carne que é o seu corpo, pois se no seu rosto uma coisinha de nada tivesse uma forma diferente, talvez deixasse eu de cobiçar todo o resto do corpo. Assim se vê claramente, o que eu amo é a sua alma, e que a amo com a alma, pois o amor ao rosto é o amor da alma. Em outro momento, mais diretamente, essa grande saúde aparece e ele diz assim: a vida, meu caro jovem, e ele também é um dos grandes professores, não tão diretamente um professor dele quanto Settembrini e Nafta, a vida, meu caro jovem, é uma mulher deitada com os seios exuberantes e apertados, o ventre amplo e macio entre as ancas salientes, braços delgados, coxas redondas e olhos semicerrados, que na sua provocação magnífica e zombeteira exige o nosso mais alto fervor, toda a nossa tensão de prazer de macho, que se deve confirmar ou perecer diante dela. Perecer, compreendes? E é o Peter Pipperkorn, o primeiro que se suicida entre o círculo, esse grande idólatra da vida, aquele que não é vinculado à doença, como Hans Castorp descobre que ele também é, porque ele, na verdade, vai visitar apenas um primo dele e diz que estou de passagem. Em 2 dias eu voltarei, e a primeira coisa que um médico lhe diz: 2 dias é um conceito lá de baixo. Um dia a mancha vai aparecer. E assim o Hans Castorp acaba ficando 7 anos no sanatório de Berghof. Tem várias outras sacadas absolutamente extraordinárias nesse romance, como um professor que chama-se Kafka. Esse romance é de 1924, exatamente o ano em que o Kafka morreu. Você não dá de maneira neutra o nome de Kafka a um professor, a um médico, por mais que o Kafka tenha atingido o apogeu da sua vida após a morte apenas. Thomas Mann o conhecia mesmo assim. O capítulo talvez mais extraordinário e sempre lembrado no âmbito da literatura universal como um dos grandes capítulos de toda a história da literatura universal é o capítulo da neve, onde ele fala bem diretamente das oposições entre doença e saúde, entre espírito e natureza, entre morte e vida. O primeiro dos dois sempre está próximo, ou seja, a morte, a doença e o espírito. A saúde, a natureza e a vida são seus opostos. A oposição entre elas, eu pergunto se constituem problemas. Não. A deserção da morte está encerrada na vida. Sem ela, não haveria vida. E aí nós vemos como ele se aproxima das teses do Kierkegaard de uma maneira direta. Uma grande paródia do romance de formação é isso que acaba sendo A Montanha Mágica, que é um romance cercado de doença por todos os lados. Um moço deixa a sua casa e vai conhecer o mundo aprendendo o amor e a vida através da política, da filosofia e da arte. Seu caminho não leva ao mundo em si, no entanto, mas às montanhas que poucos alcançam, aquilo que ele chama paradoxalmente de paraíso infernal. A razão é negativa. A fraqueza da doença que permite a elaboração tanto mais profunda é configurada ficcionalmente pelo Thomas Mann mais uma vez. E na Montanha Mágica num sanatório, é que Hans Castorp, pobre menino do destino, é educado. Mas não para se tornar um membro capaz da sociedade burguesa ou da civilização.
porque essa civilização, quando ele volta, justamente em 1914, está se revolvendo numa guerra fratricida, na guerra que até aquele momento mais avassaladora se mostrou na história da humanidade. O desenvolvimento dele, portanto, redunda numa espécie de vazio. As tempestades de aço, para usar uma expressão de outro escritor alemão, do Ernest Jünger, dispostas a dissolver toda e qualquer individualidade, inclusive fisicamente. É essa a grande saúde da guerra, quando na grande doença do sanatório ele conseguiu evoluir tanto. A Montanha Mágica é um dos romances que melhor começa e melhor termina. E ele diz no final: adeus para a vida ou para a morte. Tens poucas probabilidades a teu favor. O narrador, um nós, onisciente, brincalhão de A Montanha Mágica, é uma coisa extraordinária, aliás. O macabro baile ao qual te arrastaram durará ainda vários anos malignos. Não queremos apostar muita coisa na tua possibilidade de escapar. Para falar com franqueza, não sentimos grandes escrúpulos ao deixar indecisa essa questão. Certas aventuras da carne e do espírito, sublimando a tua singeleza, fizeram teu espírito sobreviver ao que tua carne dificilmente poderá resistir. Momentos houve em que, cheio de pressentimentos e absorto na tua obra de regente, viste brotar da morte e da luxúria carnal um sonho de amor. A Cláudia Chauchat, uma das personagens mais intrigantes e mais interessantes da literatura universal, eu nunca mais pude passar por uma Cláudia sem sentir um baque. Será que também da festa universal da morte, da perniciosa febre que ao nosso redor inflama o céu desta noite chuvosa, surgirá um dia o amor, o que é a doença e o que é a saúde diante disso? Uma obra que também é muito diretamente biográfica é a novela que, de um modo geral, é publicada junto com Morte e Veneza aqui no Brasil. Elas formam um par quase indissolúvel. Tônio Kröger, escrito em 1903, logo depois do épico, pujante, volumoso de Os Buddenbrook. Thomas Mann tem 27 anos e nessa obra processa tudo aquilo que ele sentiu e estranhamente sentiu como garoto e como adolescente, o que faz com que eu me aproxime mais e me interesse mais por meninos. Acho os meninos mais interessantes. E, por incrível que pareça, já faz, nessa obra, muito precoce, uma série de revelações que, em alguma medida, ele havia feito já em Os Buddenbrook também. Nenhuma delas, no entanto, é tão direta como a revelação que ele faz em Morte em Veneza. Os personagens reaparecem, às vezes, não com o mesmo nome, mas com a mesma feição e com a mesma configuração psíquica, sobretudo em várias das obras do Thomas Mann. Tônio é filho de um grande comerciante de cereais, mais ou menos a mesma estrutura da alta burguesia orgânica da qual o Thomas Mann surge na cidade de Lübeck, uma das cidades que pertencia à Liga Hanseática, um lugar do universo onde você viu o estabelecimento do capitalismo, talvez pela primeira vez em seu caráter bem funcionante, por assim dizer. Todas as marcas biográficas do Tônio Kröger lembram diretamente, inclusive na feição física dele, a figura do Thomas Mann. Uma morenice um pouco estranha naquelas plagas, o norte da Alemanha, sobretudo louro, e ele, pela mãe brasileira, é moreno, assim como o Tônio Kröger, que se apaixona quase por aquele que representa, mais uma vez, aquilo que o Nietzsche chamaria de a besta loura, na condição de moreno, melancólico, fechado sobre si mesmo, vinculado à poesia, se apaixona justamente por aquilo que representa a vida levada às últimas consequências. É muito engraçado que hoje nós não relacionamos o alemão como tipo a isso, mas quando nós lembramos do conceito de besta loura do Nietzsche, nós vemos o quanto Thomas Mann percebe essa coisa avassaladora de uma Alemanha pré-cristã e, portanto, pré-moral e pré-culpa, que é tão importante também na obra
do Nietzsche. Ele elabora, portanto, já nesse livro também, aquilo que ele considera a grande doença psíquica, que é o primeiro sacrifício à vida que ele faz para se dedicar à arte. E a gente pode, por isso, ver no Thomas Mann um homem que não viveu a sua vida, porque ele dedicou a sua vida a construir a sua arte e sacrificou de maneira direta a vida, as doenças, tanto psíquicas quanto físicas, as precariedades todas, a produção de uma obra artística consistente na qual ele lida com a doença de maneira direta e indireta. Nesses 4 romances que eu falei de uma maneira direta, falei de 3 e vou falar do último, da obra-prima do Thomas Mann, da obra que mais o define, do Dr. Fausto, que também está vinculada diretamente à doença, e dessa vez a doença inclusive física do Thomas Mann, na medida em que, em 1946, ele constata um câncer de pulmão e imagina que essa seja a obra derradeira dele. Thomas Mann cuidava muito da saúde, ele vem a sobreviver até 1955, mas ele encara desde o princípio o Dr. Fausto como uma espécie de testamento literário. E ele aí faz um paralelo que é muito mais direto, um paralelo entre a doença pessoal e a doença nacional. Relabora, e durante a obra inteira dele, de certa maneira, ele fez uma reelaboração da obra do Goethe, aquele que é um dos maiores patrimônios da literatura universal, que é o Fausto do Goethe, o tema, o assunto mais genuinamente alemão, que é o pacto com o diabo. O Fausto do Goethe, sem cometer-se nenhum erro e nenhum exagero, certamente é uma das 5 maiores obras da história da literatura universal, porque é uma das obras, inclusive, mais abrangentes e mais completas. E o Thomas Mann resolve dar uma feição definitiva, estabelecer um novo pacto com o diabo, caracterizado num artista do século XX que, através desse pacto, pretende redimir uma arte que se esgotou. E que faz o pacto individual e subjetivamente de uma maneira exatamente paralela àquela em que o país dele faz um pacto com o diabo do nazismo. E ele faz os 2 pactos correrem paralelamente de um jeito genial. A doença não é mais específica, ela não é mais pessoal, ela se torna nacional, e o Thomas Mann combateu essa doença mesmo no exílio em discursos de rádio, de uma maneira direta e objetiva, mas também de maneira subjetiva e indireta nas obras ficcionais como o Dr. Fausto. Segunda Guerra Mundial está toda lá, mas ele não fala de Auschwitz, e aí tem uma perspectiva interessante. Ele termina de escrever em 1947, mas o tempo narrativo termina em 1945. E ninguém acredita, como ela termina antes do final da guerra, nas imagens, mesmo na Alemanha, e às vezes a cegueira vem bem a calhar, e por isso que o Thomas Mann achava que os alemães tinham de pagar todos eles. Ele não fala em Auschwitz porque seria pouco plausível narrativamente falar em Auschwitz, na medida que Auschwitz foi revelada em toda a sua dimensão apenas após o final da Segunda Guerra Mundial. Uma obra absoluta, uma obra que, de certa maneira, define tudo aquilo que é não apenas a arte no século XX em seu esgotamento, mas toda a arte na história de sua construção, desde os gregos e até antes disso. Que faz o diabo dizer coisas maravilhosas no capítulo 25 do livro, que também é um dos mais geniais da história da literatura universal, no qual nós percebemos que o diabo já não pode ser mais uma presença real e palpável, como ainda era no Fausto do Goethe, mas é sim uma alucinação criada pelo cérebro alucinado pela sífilis desse compositor chamado Adrian Leverkühn. Esse diabo se dirige a Adrian Leverkühn e diz assim: o que é a arte hoje em dia? Uma romaria sobre ervilhas. Para dançar já não basta um par de sapatinhos vermelhos, e tu não és o único afligido pelo diabo.
Olha só os teus colegas. Ora, sei muito bem que não os olhas, que nunca os enxergas, que cultivas a ilusão do isolamento e reivindicas tudo para ti, todas as pragas da época. Não falo dos decrépitos folclóricos ou neoclassicistas, cujo modernismo apenas os induz a evitar qualquer explosão musical e trajar com mais ou menos dignidade vestes ao estilo de eras pré-individualistas. Esses fazem crer a si próprios e aos outros que o fastidioso se tornou interessante, porque o interessante começou a se tornar fastidioso. Esta é a época em que já não é possível realizar uma obra de modo piedoso, correto, com recursos decentes. A arte deixou de ser execuível sem a ajuda do diabo e sem fogos infernais sob a panela. Sim, sim, meus caros companheiros, certamente cabe aos nossos tempos a culpa de que a arte estagna, que se tornou por demais difícil e a pobre criatura de Deus já não percebe nenhuma saída na sua miséria. Mas quem convidar o diabo à sua casa para superar o impasse e romper para fora, comprometerá sua alma e tomará a carga da culpa dos tempos sobre a própria nuca, de modo que acabará condenado. Ora está escrito, sede sóbrios e velai, mas nem todos conseguem fazê-lo. Ao contrário, ao invés de cuidarem sabiamente de tudo quanto for necessário na terra, a fim de que nela as coisas melhorem, e de contribuírem sisudamente para que entre os homens nasça uma ordem suscetível de proporcionar à bela obra novamente um solo onde possa florescer e ao qual queira adaptar-se, os indivíduos frequentemente preferem faltar às aulas e se entregam à embriaguez infernal. Assim sacrificam então suas almas e terminam no podredouro. E essa é parte do discurso final do Adrian Leverkusen, que descobre que por amar na sua doença, leva à morte inclusive as criaturas que ele mais ama. A mulher que ele amou, porque quem faz o pacto com o diabo pode amar a todos, mas não pode amar intensamente a ninguém. E nós lembramos da frase do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, o que é o inferno, a dor de não poder amar mais. E ele mata o sobrinho muito amado dele também. A vida de Thomas Mann foi, e agora eu chego ao final, sua obra artística, elaborada inclusive no devir de personagens como Tônio Krieger e o Dr. Fausto, ou como Gustav von Aschenbach e Hans Castorp. Foram poucos os escritores que viveram tão pouco quanto Thomas Mann. E ele chegou aos 80 anos de idade, mas ele viveu muito pouco e contaram tanto. Viveram tão pouco e contaram tanto. Descreveram quase tudo, inclusive no âmbito da pouco vivida e intensamente narrada sexualidade, que é onde a vida encontra a vida em sua face talvez mais vívida e verdadeira. Para Thomas Mann, na vida, o Marcel Proust diria no salão, não existe o espírito genuíno. Ele pode existir na doença, ele pode existir na morte. Ambos, vida ou vitalidade e espírito, vivem em conflito, e para viver a arte até o fim é preciso renunciar à vida, vivendo suas potencialidades, sacrificando tudo aquilo que é mais íntimo apenas na solidão, inclusive enferma da arte, na criação da fantasia. Morte em Veneza e A Montanha Mágica são testemunhos diretos disso. Se outros escritores vitalizaram sua obra na busca de uma identidade entre o escrito e o vivido, Thomas Mann parece ter estetizado sua vida na mesma direção, deixando de viver a vida na vida para vivê-la de verdade apenas na arte. Trabalho que eu vou ter agora, hein? Realmente, Marcelo Bax nos levou por uma viagem em que ele nos dá uma visão da obra de Thomas Mann
esse grande escritor, filho de uma brasileira. E eu aqui me lembro de uma entrevista que o Sérgio Buarque de Holanda, deve conhecer, então jornalista dos Diários Associados, esteve na Alemanha e participou de uma entrevista coletiva com Thomas Mann. E a pergunta dele era sobre a mãe dele brasileira, ele jornalista brasileiro. E o Thomas Mann respondeu muito gentilmente, creio que gentilmente demais, mas disse que o fato de ter nascido de mãe brasileira, de ter sangue brasileiro nas suas veias, de certa forma lhe deu um componente para realizar a sua obra literária, para trabalhar nos estudos sobre a história da Alemanha, e teria sido essa parte do sangue brasileiro que fez com que ele trabalhasse nesses mais de 20 livros que escreveu, que todos estão hoje nas prateleiras das melhores bibliotecas do Brasil. Mas, então, eu me pergunto, será que esse sangue brasileiro contribuiu, de alguma maneira, para essa digamos assim, essa perseguição da doença na vida? Quer dizer, ela vinha de Paraty, o Brasil, na época, vivia de moléstias de todos os tipos, de epidemias, o saneamento era péssimo, quer dizer, a Dona Júlia certamente não era doente, senão o marido não escolheria ela para levar. Bom, enfim, mas de alguma maneira fica a pergunta, não sei, não é para responder agora, né? Mas a doença para a morte aparece em todos os livros do Thomas Mann, como você nos disse. Você não citou todos, mas a gente pode ver. Até em Lotte, em Weimar, tem a doença, famosa doença do Goethe, que matou não sei quantas pessoas de suicídio e levou ao suicídio. Mas eu tenho a impressão de que é uma impressão inteiramente de leitor, não sou estudioso do assunto, mas você nos deu algumas pistas de que essa doença não é apenas a doença do personagem ou doença do autor que não teve doença. Teve algumas doenças, mas não a tuberculose, não a peste, como o Eisenbach em Veneza, mas a doença da Alemanha. Quer dizer, há uma ligação muito grande, por exemplo, no Thomas Mann, da Montanha Mágica, dos momentos em que a Alemanha está vivendo uma fase, digamos assim, que sai de uma guerra, prepara-se para outra, o que Thomas Mann não percebeu, ele percebeu só a primeira. O Hermann, o irmão dele, apresentou, o Herbert Mann percebeu que o nazismo estava chegando. Advertiu Thomas Mann, ele não acreditou muito. Depois é que ele veio acreditar e foi um dos mais severos críticos do nazismo. Mas um Irishman, desde o início, pensou, olha, realmente aí a besta está solta. E quando ele voltou para a Alemanha, ele voltou para a República Democrática da Alemanha e até foi candidato a presidente. Queriam que ele fosse candidato a presidente, mas ele não aceitou. Bem, então, essa doença alemã, que é como hoje é uma outra doença, né? Na Alemanha, Deutsche über alles. Hoje é American First. É a mesma doença, é a mesma doença. E isso está tudo imbricado na obra do Thomas Mann. Eu acho, como você nos disse bem. E no caso de Morte em Veneza, como você falou também, a doença é procurada pelo personagem Eisenbach. Ele, afinal, ele está ali quase que se entregando à admiração pelo Tadzio, que não é uma admiração homossexual, mas de um amor que linda com o homossexual, mas que não chega nunca a se realizar, platônico, não é?
mas ele está procurando o amor, ele procura a beleza do Tadzio, é a beleza da obra de arte. E acaba morrendo em Veneza e quase que se suicidando, como o filho de Thomas Mann se suicida, Klaus. Klaus se suicida. É um mundo, quer dizer, tem um livro, A História dos Mágicos, são uma família mágica que é impressionante. O genro do Klaus Mann, do Thomas Mann, que casou com a Érica. Gustav Gründgens. Gustav Gründgens, ator que fica na Alemanha. E todos nós vimos o filme, Mephisto, em que ele fica na Alemanha, se submete aos alemães, de alguma forma, e não sai. E, segundo a gente sabe, depois do nazismo, ele continuou como ator. Né? Continuou como ator. Bem, enfim, meu caro Marcelo, eu acho que, no caso, como você disse bem, para Thomas Mann, na vida, eu anotei aqui, e no salão, como talvez dissesse Marcel Proust, né, não existe o espírito genuíno. Né? Ambos, vida ou vitalidade e espírito, vivem em conflito para viver a arte até o fim. É preciso renunciar à vida, vivendo suas potencialidades apenas na solidão, inclusive enferma da arte, na criação da fantasia. E o que fica claro, sobretudo em obras como Morte em Veneza. Falar em Morte em Veneza, nós ouvimos Mahler, vamos ouvir agora no final, quem quiser, e Mahler foi um dos autores, morreu cedo, com 50 anos, Mahler. Mas ele influenciou muito Schoenberg, que Thomas Mann utiliza no Dr. Faustus. Do decafonismo. E teve que botar no final do livro, quer dizer, a tese do Dr. Fausto, que, segundo o autor, o diabo é que ensinou, é a tese do decafônica do Schoenberg. Né? Então, isso. Thomas Mann parece ter sintetizado a vida na mesma direção, deixando de viver a vida na vida para vivê-la apenas na obra de arte. Muito obrigado, Marcelo Batti. Muito obrigado. Obrigado, Cícero Sandroni. Praticamente tivemos uma segunda conferência sobre Thomas Mann. Um complemento natural. Um diálogo de dois especialistas nesse momento. Né? E se começamos com música e terminaremos com música, entre uma e outra, lembramos a programação, a próxima programação da Academia, além da conferência do dia 10, que já foi aqui anunciada no começo, a cargo de Tânia Brandão, sobre pílulas cênicas, a medicina no teatro. Teremos o dia 4 de outubro, quarta-feira, às 12h30, MPB na BL, Nazareteando na BL, com Maria Tereza Madeira tocando Ernesto Nazaré. E música de câmara na BL, no dia 5 de outubro, às 12h30, Beethoven, trio Opus 97, Arquiduque, pelo conjunto formado por Teodora Guerretes, Matias de Oliveira Pinto e Viviane Taliberto. Muito obrigado pela presença de todos, pelo prestígio. Até a próxima.